Olá, caros alunos do curso de licenciatura em Física da Univesp. Vamos dedicar 2 semanas ao estudo da hidrostática. É muito interessante esse estudo, porquanto temos aí uma série de fenômenos que são muito agradáveis visualmente, né? É claro que esse tema é relevante no nosso mundo, no universo, nas estrelas e assim por diante, no processo de evolução estelar, né? Ora, a aula de hoje nós vamos dedicá-la à derivação de algumas equações básicas da hidrostática. Vou apresentar uma, mas depois, quando abordarmos a questão do colapso gravitacional, nós vamos introduzir outra equação, né, para a pressão exercida pela força gravitacional. Muito bem, para a gente começar então esse tema, a gente precisa definir, né, o que é a hidrostática. É um estado do fluido. Sim. Nesse estado, a velocidade é igual a zero. É provavelmente uma das principais características da hidrostática. O fluido não se move, não é? Isso justifica esse estática que está aqui, não é? O fluido está em repouso, não é? Numa situação de equilíbrio, na realidade, não é? Também a gente despreza as variações, né, da densidade com o tempo, claro, porque, de novo, é uma situação estática, nada muda com o tempo, né? A pressão também, nós vamos admitir que ela não mude com o tempo. E escrevemos assim: derivada parcial da densidade e derivada parcial da pressão com respeito ao tempo igual a zero. De forma que, em princípio, né, nós temos aqui, então, 2 condições, né? É que a densidade não varia com o tempo e nem a pressão varia com o tempo, mas varia de ponto a ponto no espaço. Eu quero chamar a atenção para o fato de que, na hidrostática, nós escrevemos equações tanto para a densidade quanto para a pressão. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber a densidade para depois determinar a pressão. Em geral, não é o contrário, né? Nós estabelecemos a pressão e depois derivamos a densidade. Não. Usualmente, né, é mais fácil determinar a densidade, né? Muito bem, então vamos às equações, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: nós vamos estudar, né, o equilíbrio, né, quando o fluido se encontra sob pressões, né? E aqui eu quero mencionar 3, né, que são importantes, 2 delas no nosso mundo. A terceira também, né, mas menos, né? A pressão gravitacional, que é a pressão exercida pela força gravitacional agindo sobre cada pequena porção do fluido, né? A pressão do gás, em se tratando de um gás, né? E, finalmente, a pressão da radiação. Essa é muito importante no processo de evolução estelar, né? Então, o nosso problema aqui é o seguinte: se eu determinar, ou experimentalmente, ou souber alguma coisa sobre a densidade, então, a partir das equações que nós vamos derivar, a ideia aqui é de determinar a pressão, né? Esse é o ingrediente, na realidade, mais importante no caso da hidrostática,
Poderia ser ao contrário também, mas a gente, em geral, faz alguma hipótese sobre a densidade para determinar a pressão. Muito bem, vamos então aqui ver um vídeo bem curto, né, para a gente entender o que é a pressão exercida por um gás. Aqui seria a simulação de uma temperatura um pouco mais baixa. As partículas estão se movendo com uma velocidade um pouco menor, uma energia cinética menor. Muito bem. Então, agora vamos a diferenças de pressão num fluido como consequência da força gravitacional. Aqui eu tenho um bom exemplo, né? Quando mergulhamos, à medida que nós vamos a profundidades cada vez maiores, a pressão vai crescendo linearmente com uma profundidade. Essa pressão é a pressão devido à força gravitacional. Então, essa é uma pressão de origem gravitacional, porquanto esse é o resultado, né, da força gravitacional. Muito bem. Finalmente, a pressão atmosférica. Vamos dedicar uma aula à pressão atmosférica. Essa quantidade enorme de fluido que está acima da superfície terrestre, acima de nós, né? Muito bem. Pressão da radiação, né? Eu quero que vocês assistam aqui um pequeno vídeo, né, a respeito da pressão da radiação. O que é a pressão da radiação? Ora, fótons, porque a radiação é composta por fótons. Fótons colidindo com uma superfície, transferindo, então, um momento para a superfície. E a variação de momento está associada à força e essa, por sua vez, está associada à pressão. O fato é que temos aqui, então, basicamente três tipos, né, de pressão, né? Eu tenho plaquinhas de mica pintadas de preto fosco, né, de um lado, e do outro lado ele é prateado. Então, quando eu incido o laser do lado preto, vamos ver o que acontece. Ele absorve melhor, né, claro? Ele absorve melhor, aquece mais do que do lado prata. O aquecimento faz a temperatura do ar na superfície da placa ficar maior. A temperatura sendo maior, você aumenta a agitação térmica, a pressão aumenta naquela parte e ocorre uma diferença de pressão da parte preta, da superfície preta com a superfície prata, do arzinho que está ali em volta. Sutil, hein, Cláudio? Muito sutil. Muito sutil. A diferença de pressão exerce uma força que tende a fazer ele girar do lado preto para o lado prata. Muito bem. No colapso gravitacional, e agora estou falando do processo evolutivo de uma estrela, né? Nós temos, então, esses três tipos aqui de pressão. Aqui eu estou falando de uma estrela estável, e ela é estável durante um bom número de milhares de anos, né, de centenas de anos praticamente, né? É muito lento o processo de evolução estelar. Muito bem, o fato é que no caso de uma estrela, né, o que nós temos aqui? O que nós temos é a pressão gravitacional, que procura encolher a estrela. No que dependesse da gravitação, a estrela se reduziria a um pontinho, né? Mas aqui nós temos outras duas pressões que se opõem à pressão gravitacional, né? Tanto a pressão do gás, né, quanto a pressão da radiação. De forma que na estrela nós temos um equilíbrio, porque essas duas outras formas de pressão se equilibram com a pressão gravitacional, devido à força gravitacional. Então, essa é uma aplicação interessante e quero chamar a atenção
para o fato de que a pressão numa estrela, né, devido à radiação, ela depende da temperatura exclusivamente, com a quarta potência da temperatura, né? Esse é um dado e que é importante para estudar esses processos, né, de evolução estelar. Muito bem, vamos agora então analisar o caso geral, né? A nossa intenção aqui é descrever as equações, né, que regem a hidrostática. E aqui posso estar falando inclusive do processo de evolução estelar, né? Muito bem, então o que nós veremos é que quando temos, né, o gradiente da pressão, ou seja, a pressão variando de ponto a ponto, ela na realidade corresponde a uma força por unidade de área. É isso que a gente vai ver agora, né? Já estou antecipando o resultado, né? Muito bem. Então, vamos agora escrever a equação básica, a equação fundamental, por que não, da hidrostática, né? É claro que para isso nós estamos fazendo da seguinte forma: consideramos um elemento de volume infinitesimal do fluido, né? Esse elemento infinitesimal, como está indicado aqui, veja, ele tem na realidade uma largura infinitesimal. dy tem uma altura infinitesimal dz e tem uma profundidade, né, igual a dx. dx, dy e dz são elementos de comprimento infinitesimal, né? Muito bem. Agora, o que nós vamos analisar, né, são as forças, quando consideramos um fluido, agindo sobre esse elemento infinitesimal, né? É uma caixinha muito pequenininha, na realidade. Essa é a ideia aqui, não é isso? Muito bem. Então, veja só o que acontece. Eu vou considerar esse elemento de volume dado por dx vezes dy vezes dz. É o elemento de volume infinitesimal em coordenadas cartesianas, na realidade. É isso que eu estou considerando. Agora, nesse elementozinho de volume, temos uma massa infinitesimal. Essa massa infinitesimal é dada pelo produto da densidade, né? Veja só, da densidade vezes o volume. É tão simples quanto isso. E agora vamos considerar a lei de Newton. Esse elemento de volume está sob a ação de forças, N forças, N, não importa quantas aqui. Em geral, a gente vai considerar a força gravitacional, por exemplo, mas está sob a ação de forças, é isso que eu estou imaginando, né? De forma que a lei de Newton é isso: dm, a massa do elemento de volume, vezes a aceleração, né? É claro que na estática eu vou fazer a aceleração igual a zero, não é claro, é estático, não está se movimentando, mas eu já estou me preparando, né, para a equação de Euler, na realidade, né? Então é assim, a gente escreve agora essas forças sob duas, eu levo em conta dois tipos de forças. Primeiramente, a força associada à variação da pressão. E agora as demais forças. A força gravitacional, por exemplo, né, é o que a gente vai considerar. Então, a intenção aqui é só calcular esta força sobre esse elemento de volume como resultado da diferença de pressão, né? Muito bem, então como é que nós procedemos? A gente faz da seguinte forma, né? Veja só, eu tenho aqui sobre esta superfície em verde, aqui, né? Essa superfície, né, ela tem um elemento de superfície, né, que é dado por dy vezes dx, como está aqui, né? dy vezes dz.
E esse elemento de área, né? Já que eu estou considerando aqui a superfície, no caso, x igual a uma constante, né? Muito bem. Agora, eu calculo a pressão neste ponto. Admitamos que a pressão nessa superfície seja P. Ora, a pressão nessa outra superfície é como consta aqui, é P mais dP dx vezes dx. Sim, porque envolve essa distância infinitesimal, né? Isso aqui vem do cálculo, Ou seja, dP, que é a diferença de pressão, né? dP é igual a menos dP dx dx. É isso. Eu considerei estas duas superfícies, na verdade, né? Essas que estão aí em verde. E olha só, que coisa curiosa. Eu descobri, né, que a força dF, que se origina quando eu tenho um gradiente de pressões, né, essa força é dada por menos dP dx, né, menos dP dx vezes dx vezes dy dx. Consequentemente, eu já tenho aqui a componente x dessa força. Para a componente y dessa força, eu considero agora outras duas superfícies, né? Uma superfície localizada em y e uma outra em y mais dy. São essas superfícies aqui em azul, a de trás e essa aqui da frente, essas duas superfícies, né? Então, se aqui a pressão é P, a pressão lá é P mais dP dy vezes dy. É isto, ó. Está escrito aqui, né? Então, se eu considerar, né, P menos, né, P de x, y mais dy, eu vou obter esta expressão. Ou seja, a componente y da força resultante da pressão, ela tem uma expressão análoga ao caso anterior, né? A componente y envolve menos dP dy vezes o elemento de volume. Por quê? Aqui a superfície y igual, por exemplo, a zero, né? Então, essa superfície, o elemento de superfície para y igual a constante é dx dz. Então, a força é igual ao dF, né? A diferença de forças, eu estou considerando a força sobre uma superfície, né? Menos a força sobre a outra superfície, né? Muito bem, então o resumo é este aqui, é este, né? E se eu fizer para a componente Z, né? Agora eu estou usando uma cor vermelha, né? Eu calculo, então, a pressão aqui, digamos, em Z igual a zero, e a pressão em Z mais dZ. dZ é esta distância aqui, quero chamar a atenção, né? De forma que agora, aqui, a pressão é igual a dP dZ vezes dZ. É isto, né? Muito bem, porque eu estou constando, esse aqui é o eixo Z. Né? Consequentemente, tem uma expressão análoga anterior. Agora, veja, eu vou considerar a força total sobre o elemento de volume. Eu calculei as componentes das três forças, né? Ora, dF, a diferença de forças, né? Portanto, o elemento infinitesimal de força sobre aquele volume, né? O volume é dx, dy, dz, a componente x é igual a menos dp dx vezes dv. Podemos chamar isso aqui de dv, claro, devemos chamar de dv. dfy é igual a menos dp dy dx e assim por diante. Conclusão,
Se eu levasse em conta a aceleração também, né, o que eu tenho? Massa vezes a derivada com respeito ao tempo da velocidade daquele elementozinho de volume do fluido, né, é igual a menos gradiente de P, que já deduzimos antes, né, vezes dV. E é claro que eu tenho aqui, eventualmente, outras forças. Eu escrevi assim. Ora, no caso da estática, né, que é o que interessa para a gente, né, dV dt é igual a zero. Então, esta aqui é a equação, na realidade, básica, né, da hidrostática. Menos gradiente de P, porque menos gradiente de P, ou, se quiserem, gradiente de P, né, é uma força. Se eu tenho um gradiente de pressões dentro de um fluido, e se eu considerar um elemento infinitesimal de massa no interior do fluido, então, como resultado da variação das pressões, surge uma força por unidade de volume, que é menos gradiente de P, né? E é claro que aqui eu tenho que levar em conta outras forças. Em princípio, né? Em princípio, essa é a equação mais geral da hidrostática, né? Então, vamos considerar agora o caso, né, das forças gravitacionais, né? Agora eu vou determinar, né, a condição de equilíbrio de um elementozinho de volume no interior de um fluido quando ele se encontra, em primeiro lugar, sob a ação de um gradiente de pressões e também da força gravitacional, né? Muito bem. Agora, como é que eu escrevo a força gravitacional? A força gravitacional tem essa forma aqui. dF é igual a dm. dF porque eu estou constando o elementozinho de volume infinitesimal, né? Então, dF, agora levando em conta aqui a gravitação, né? dF é igual a dm vezes g. Quem é g? G é a aceleração da gravidade, que, claro, no mais das vezes depende do ponto. G, por outro lado, a aceleração da gravidade, eu escrevo como menos o gradiente de φ, que é o potencial, mas eu prefiro o potencial, na verdade, como sendo V, né? Então, G é igual a menos gradiente, G, portanto, é igual a menos gradiente de V. Com isto, lembrando, né, aqui que o gradiente de uma função φ é dφ dxi mais dφ dy. O que eu tenho aqui é o gradiente de V. Consequentemente, aqui eu tenho o resultado, né, que nós procurávamos. Se eu tenho apenas a força gravitacional, né, agindo sobre aquele elemento de volume infinitesimal, né, então aqui está a equação, né, que em princípio vai ser utilizada depois para a gente deduzir a equação de Euler, mas por enquanto nós estamos considerando o dV dt igual a zero. Conclusão, temos aqui a equação fundamental, né, da hidrostática, levando em conta a existência de uma força gravitacional agindo sobre um fluido e levando em conta que existe um gradiente de pressões, né? Aqui está. Essa é a equação básica da hidrostática, né? Ela pode ser escrita de várias formas. Sem levar em conta o ponto, essa expressão aqui é uma expressão mais resumida. Agora, se eu lembrar que G é igual a menos gradiente do potencial, né, gravitacional, essa é a expressão
né, da equação fundamental da hidrostática. Basicamente, nós estamos levando em conta o equilíbrio de duas forças. A força resultante do gradiente de pressão e a força gravitacional. Na realidade, nós estamos escrevendo aqui que a soma dessas forças na situação de equilíbrio é igual a zero. O que tem de novidade aqui é a dedução desta expressão para força por unidade de volume, que é igual a menos gradiente de P. Consequentemente, essa passa a ser a equação fundamental, né? É claro que se a densidade for constante, esse é um caso simples, né? Se a densidade for constante, eu posso colocar esse ρ que está aqui, eu posso colocar aqui dentro, porque é uma constante. Portanto, olha só, se eu escrever ρ igual a ρ0, agora eu tenho esta equação. Mas essa equação é simples, relativamente simples. Eu determino a pressão, né? Veja que essa equação fundamental da hidrostática, eu só consigo determinar a pressão uma vez conhecida a densidade, claro. Admitindo a densidade constante, aqui eu tenho a solução. P, veja, se relaciona de uma maneira simples, né, com a pressão num determinado ponto, né, menos ρ0 vezes V. V o potencial. Pronto, eu tenho uma solução muito simples, né? Quando eu tenho um fluido cuja densidade é constante ao longo de todo o fluido. Eu tenho aqui a solução, pressão. É um caso relativamente simples, né? É claro que ele tem aplicações, né? Por exemplo, no interior de um fluido, né, tenho esta expressão, mas agora eu considero um caso simples, né? Veja, onde o potencial, né, gravitacional, né, depende só da coordenada z, né? Só da coordenada z. Aqui eu estou orientando para baixo o eixo z, né? Em geral, a gente orienta para cima. E quando a gente orienta para cima o eixo z, se fosse orientado para cima, V é igual a m vezes g vezes z, né? Vezes z, né? Muito bem, olha só, eu deduzi essa expressão que, né, se eu considerar aqui um ponto como sendo z igual a zero, né, então a pressão varia linearmente com a profundidade, com a coordenada z. É a lei de Stevens. Então, deduzimos aqui de uma maneira bastante geral, utilizando equações muito gerais, deduzimos a lei de Stevens, né? Um outro exemplo, mas esse aqui é um pouco mais complexo, claro, é o equilíbrio de grandes massas, né? Estrelas, por exemplo, né? Agora aqui a gente precisa calcular a pressão gravitacional de um outro jeito, né? E não vale aquelas expressões anteriores, porque agora, né, a densidade varia, a gente sabe disso, né? A densidade, por exemplo, da matéria no interior da Terra é bem maior do que a densidade na superfície, por conta da pressão gravitacional. Procura comprimir a matéria. Numa estrela, vale a mesma coisa. A densidade depende da distância até o núcleo da estrela, até o centro da estrela, né? Agora já temos um problema mais complexo. Esse ρ, dependendo da distância, ele é uma consequência da pressão gravitacional, claro, né? As partes de cima da estrela comprimem a estrela de tal maneira a aumentar a pressão. Agora, quem está na superfície tem, né, uma pressão gravitacional agindo sobre ele apenas devido, digamos assim, à atmosfera ou terrestre ou da estrela, assim por diante.
O fato é que no interior a densidade é muito grande, a densidade de uma estrela. Então, Rho varia com R. E agora temos um problema que é determinar, né, esse Rho variando com R. Mas, de qualquer maneira, mesmo no interior da Terra, né, as pressões são muito grandes, bem maiores do que na superfície, e as densidades também, né? O que previne, né, a Terra de se tornar um pontinho é o equilíbrio, né, que nós já falamos anteriormente, né? Temos outras pressões exercidas pelo calor, por exemplo, né? Muito bem. Agora temos aqui um problema envolvendo, então, uma densidade que depende de R, né? A pressão também depende só de R. R é a distância de um elementozinho de massa, né, até o centro da Terra, ou até o núcleo de uma estrela, né? Muito bem. De forma que agora a gente aplica um truque, que é o seguinte: eu tomo divergente dessa equação, aqui do lado direito eu tenho o Laplaciano de V, né? Mas a gente sabe que o Laplaciano de V é igual a 4π vezes G vezes Rho, né? De forma que, substituindo e utilizando coordenadas esféricas, nós podemos encontrar uma expressão, né, para pressão, ou pelo menos a derivada da pressão, né, como função de R. E essa equação aqui eu posso escrevê-la de um outro jeito. Aqui está, então, a expressão. E para eu determinar a pressão gravitacional, eu integro esta expressão mais uma vez. Aqui está. Eu tenho uma outra maneira de apresentar, mas acho que basta isso. De qualquer maneira, vemos aqui, né, que são equações bastante gerais. Finalmente, eu quero lembrar que a força sobre um objeto qualquer, né, que está em contato com o fluido, e se esse corpo tiver uma superfície, e tem uma superfície S, a força é igual a uma integral de superfície da pressão, né? Mas isso a gente vai deixar para aplicações depois, né?